Assim, investidores, reforma de São Januário não avança e Vasco cogita fazer obra por etapas. São os famosos puxadinhos de São Januário. Isso aí não é novidade no Vasco, né? Essa matéria tá no GE, escancarando a omissão, o despreparo, as mentiras contadas por essa gestão. Eu tive a oportunidade de fazer um vídeo entrevistando todos os grupos políticos e o que eles prometiam. Na ocasião, a Mais Vasco falava que ia dar continuidade ao projeto do Alexandre Campelo e que estava tudo certo com a W Torres, que iam fazer aí a reforma de São Januário sair do papel. Mais uma mentira contada por esses caras. E aí não adianta eu falar que essa gestão é a pior gestão da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. É preciso lutar contra essa gestão. Ah, mas lutando contra essa gestão, eu estou lutando contra o Vasco. Não. Lutando contra essa gestão e tudo que eles estão fazendo, você está certamente lutando para salvar o Vasco. Porque nas mãos desses caras, a gente vai ser totalmente destruído. No vídeo de hoje eu vou trazer uma revelação do jornalista Capello, lá da Rede Globo, que se meteu nas eleições do Vasco e agora diz que ele é vascaíno. Vou trazer também mais um vídeo, uma declaração da Carol Pfeiffer sobre aporte financeiro no Vasco. Tudo que eu falei aqui várias vezes, que as pessoas distorcem dizendo que eu sou contra a Carol Pfeiffer, que eu não quero que ela ajude o Vasco. Muito pelo contrário, eu sempre falei, o que a Carol Pfeiffer vai trazer para o Vasco são patrocinadores pontuais, são parcerias para poder ajudar o Vasco, obviamente, ter uma contrapartida para a empresa que vai patrocinar e para ela, e não uma salvação. E ela falou isso no podcast, onde ela diz que o patrocínio, os patrocínios que ela está trabalhando para trazer para o Vasco são muito pequenos diante do tamanho dos problemas que existem dentro do Vasco, principalmente os problemas financeiros. E o outro lado é você ver onde você pode trazer receita nova para o clube. Não só de patrocínio meu, porque ele vai ser muito pequeno perto do tamanho do processo, do problema ali, né, de financeiro que a gente está falando. Não é só colocar um logo numa camiseta que vai salvar o Vasco. Então, assim, Carol, você vai patrocinar ou vai colocar dinheiro no Vasco? Gente, o dinheiro, ele precisa ser pensado. Tem que ter uma estratégia. Claro. Porque senão eu vou colocar dinheiro lá e ele vai sumir do mesmo jeito. Não ajudei ninguém. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal, contando com o seu joinha e com a galera que tá chegando, que se inscreva no canal e siga também o @vascaínocerrado lá no Instagram, beleza? Curte a aposta esportiva? Tem a Tipis Win, que é o maior grupo de apostas esportivas no Brasil. A probabilidade de acerto deles é muito grande. Vou deixar o link aqui na descrição. Clicou, você já entra no grupo deles lá no Telegram. Não tem mistério, beleza? Tipis Win e o melhor, o dono é vascaíno. Vou começar a falar em o dono é vascaíno, né? Vamos começar a falar dessa que saiu do Rodrigo Capello hoje, que é o jornalista da Globo que trata das finanças dos clubes de futebol, que publicou uma matéria no Globo falando que o título é Sou Vascaíno, falando ali que ele é torcedor do Vasco da Gama. Isso explica, talvez, ou certamente, o porquê ele se envolveu com a política do Vasco e escolheu um lado político dentro do clube. Porque tudo que vinha do projeto Somamos, do Levenciano, ele rechaçava, ele diminuía, ele trazia informações erradas, como a do aporte financeiro, que ele fez piada, como outras matérias que ele ficou desqualificando pessoas que acreditam no projeto Somamos, chamando de seitas, seguidores, enfim, de fanáticos. Tá aí o motivo pelo qual ele escolheu um lado na política do Vasco. E roxos e amarelo, não sei se ele é Júlio Brandt, não sei se ele é Vitor Roma e Jorge Salgado, mas tudo isso é misturado. Hoje está difícil distinguir o que é roxo e o que é amarelo. Um ajudou o outro a assumir o poder, um tem ajudado o outro na gestão, tanto na reforma do estatuto, tanto em decisões do conselho. Então são todos responsáveis por tudo que o Vasco virou. A Sempre Vasco e a Mais Vasco e os grupos de apoio aos roxos e amarelo. Tem um trecho que ele fala ali, primeiro ele conta a história que o pai dele trouxe uma revista Placar, querendo que ele se tornasse um torcedor são paulino. Na revista Placar tinha o Raí na capa, e ele disse que era chateado, estava chateado com o pai dele
pelo fato de eles terem se separado, e ele acabou contrariando a vontade do pai e folheando ali a revista, leu a história do Vasco, se encantou e se tornou um torcedor vascaíno. Fala do Mauro Galvão, fala do Edmundo, fala do Carlos Germano, Juninho, Pedrinho, Felipe, enfim, fala de todos os jogadores ali que tiveram uma história no Vasco, né? Então tem um trecho dessa publicação, e eu vou trazer para você, porque ele fala que é difícil a vida de torcedor infiltrado. Isso porque, abre aspas, acostumei-me a torcer de jeito tímido na arquibancada, desde o começo. Comemorava gols do Vasco em silêncio, para não complicar meu pai. Ficava quieto, sentado, enquanto todo mundo pulava para comemorar um gol tricolor. É difícil a vida de torcedor infiltrado, fecha aspas aí, para o Rodrigo Capello. Ele dizia que, ele falou que nunca foi assistir jogo em São Januário, que assistia jogo em São Paulo, ele nasceu em São Paulo, então ele ia ao Morumbi assistir São Paulo e Vasco, e que ali ele não podia comemorar, sempre de uma forma tímida, para não complicar a vida do pai dele, que era São Paulino e estava na arquibancada. Então tá aí o Rodrigo Capello, vascaíno, explicando, talvez, ou deixando claro por que ele se envolveu, por que ele rechaçou, por que ele critica tanto o projeto Somos. E a desculpa dessas pessoas é porque é o Roberto Monteiro, é porque é o Euriquinho, é porque é o Sérgio Frias, é porque é o Eurico Miranda, é porque é essa galera que está trazendo o projeto Somos. E é mentira, o projeto Somos está sendo feito pelo Levenciano, um cara que nunca participou da política do Vasco, né? Trazido junto com ele, inclusive, o seu Léo Gonçalves, que é o braço direito do Levenciano no projeto Somos, que já foi um cara ligado a Sempre Vasco, a esses grupos aí que não tem nada a ver com o Eurico, com o Roberto Monteiro, inclusive é um cara bastante criticado pela galera do Roberto Monteiro. Então, agora para finalizar, vou trazer uma da Carol Pfeiffer, que participou de um podcast, e lá ela falou sobre dinheiro no Vasco, que não adianta ela trazer grana, porque o Vasco tem um problema financeiro muito grande. Não é que ela não adianta ela trazer, como eu falei, ela não vai salvar o Vasco. Ela acabou abrindo o jogo nessa live e falando o que a gente sempre falou aqui. Eu não entendi, depois que o Vasco confirmou ali a sua permanência na Série B, os emocionados fazendo uma cortina de fumaça, que uma bilionária ia salvar o Vasco e que a gente ia montar um time pica, que ia ser do caralho. E mentira, era só um patrocinador. Mais um patrocinador. Ela mesma falou, uma logo na camisa, a grana de uma logo na camisa não vai resolver os problemas do Vasco. Então, ela até se assustou com essa situação, que acharam que ela é uma bilionária que vai resolver os problemas do Vasco. Agora aí, os passadores de pano enfiaram a língua no rabo, porque tudo que aconteceu foi uma cortina de fumaça para esconder o momento. O Vasco, mais uma vez, confirmava uma queda para a segunda divisão, e ao invés da gente estar protestando, cobrando, querendo esses filhos da puta fora do Vasco, não, a gente ficou fazendo festa na internet, essas pessoas, né, achando que uma bilionária ia salvar o clube. Fica aí com o trecho desse podcast, desejar para você uma semana abençoada, grande abraço, fique com Deus, não esquece de curtir o vídeo, deixar o joinha e saudações vascaínas. E daí o que aconteceu foi que a gente está olhando pelo lado financeiro, quais são os projetos que podem ajudar financeiramente o Vasco. Tem solução sim. Um exemplo desse é alguns times no Brasil, o próprio Flamengo é um exemplo disso, que estava numa situação bem pior e que conseguiu reverter algumas situações. E o outro lado é você ver onde você pode trazer receita nova para o clube. Não só de patrocínio meu, porque ele vai ser muito pequeno perto do tamanho do processo, do problema ali, né, de financeiro que a gente tá falando. Qual, então, ilusão. Qual é a dívida do Vasco hoje, Carol? Olha, eu, como assinei o NDA, não posso falar os números que eu recebo aqui. Mas é números que, por exemplo, você tem na internet. Né? Sim, mas números que você tem na internet é mais de 800 milhões. Mas eles são negociáveis, né? Tem algumas situações ali que são negociáveis. Tem várias coisas que podem ser ajustadas. Mas o ponto importante não é, assim, deixando muito claro, não é só colocar um logo numa camiseta que vai salvar o Vasco. Então, assim, Carol, você vai patrocinar ou vai colocar dinheiro no Vasco? Gente, o dinheiro, ele precisa ser pensado. Tem que ter uma estratégia. Claro. Porque senão, eu vou colocar dinheiro lá e ele vai sumir do mesmo jeito. Não ajudei ninguém. Então, é a mesma coisa que você dar um dinheiro para uma pessoa que está endividada e você não ajudar ela a se restabelecer. Ter uma estratégia, né? Exato. Você coloca, a pessoa está devendo 100 mil. Você coloca 10 mil, pronto, sumiu. Não adiantou nada, não ajudou nada. Então, é pensar em como você resolve, de fato, o problema. E daí eu percebi que como a torcida do Vasco ela é muito apaixonada, e isso é muito bom,
Isso é muito legal de ver e assim, eles de novo... apoiam, eles amam mesmo, investem a camisa, é muito bonito é de ver. admirável. E daí eu comecei a fazer, né, me reunir, daí eu comecei a perguntar quem são as pessoas que conversam com os vascaínos. Então, quem são os influenciadores, os jornalistas, as redes que conversam com os vascaínos. Me reuni com eles para fazer um alinhamento, para entender mais a fundo, não só pro lado da diretoria, né, pro lado dos números, mas entender como a torcida vê. O que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela tá disposta, o que ela não tá. E daí eu peguei uma pessoa do meu time, da Zila, né, que ela é uma pessoa que manja pra caramba de pesquisa de mercado, e a gente fez uma pesquisa de mercado para entender o consumo do vascaíno. Por quê? Porque daí você traz as empresas certas. Porque a empresa só vai patrocinar, só vai entrar num negócio que ela vai ter retorno também. Ela não vai colocar dinheiro só por colocar, só por paixão pelo time, porque isso não vai resolver. Então, não vai ser consistente. Ela vai colocar uma vez e depois ela não vai ter de novo. Então, você tem que trazer resultado para as empresas. Então, eu fiz a mesma coisa que eu faço com qualquer coisa, com empresas no Shark ou com empresas na Bolsa. Eu olhei para o lado do negócio, fiz a pesquisa de mercado. Em 12 horas, tivemos 69 mil respostas. Nossa. É maior número, é a maior amostra de pesquisa. Não existe isso. Né? Então, por quê? Porque, de fato, eles estão dispostos a ajudar, a colaborar. E daí eu peguei essa pesquisa toda, né? A gente tabelou toda ela, interpretou os dados, porque, de novo, só os dados não funcionam para nada, interpretou os dados para apresentar para a diretoria quais são as opções que a gente tem para ajudar e quais são as empresas que a gente pode ajudar. Então, ou seja, a gente está nesse processo de ajudar a entender e montar um planejamento para 2022. Agora, vale lembrar, gente, eu não sou presidente, eu não sou a CEO, eu não sou nenhum cargo lá. Se vai acontecer, também vai depender, obviamente, de todo mundo que está lá envolvido.